E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou bolsista no projeto OBMap em Casa, que é um projeto de extensão do IFRS Campus Osório. E hoje a gente vai estar fazendo mais uma questão, dessa vez vai ser a questão 10 da prova da OBMap do ano de 2019. Ela é do nível 3 da fase 1. Eu vou estar deixando agora para vocês o enunciado na tela. Depois da vinheta eu vou estar também lendo ela para vocês. E é isso aí então, galera. Fique com o vídeo. Então, galera, o enunciado da questão diz o seguinte, pergunta, né, pra gente, qual é a soma dos algarismos do número, e dentro desse número tem essa raiz, que está descrita aqui, que é a raiz de 10 dígitos 1 menos 5 dígitos 2. Por que essa questão eu quis trazer ela e qual é o plano, né? Qual era o meu plano com isso? É mostrar que dentro das questões da prova da UBMEP e de qualquer tipo de concurso ou de Olimpíada, elas geralmente parecem muito maçantes de fazer. Tipo, e como a gente pode olhar ali, os números são menores. Então, eu quis trazer essa questão justamente para isso, para mostrar dois métodos de resolução. Um deles extremamente maçante, que eu chamei como uma forma mecânica, entre aspas, lembrando de mecânica do movimento e do trabalho, que vem da física. Mas claramente, isso não é um nome que existe, foi só algo mesmo para ficar mais evidente. E também uma forma mais lógica, isso é, tentando achar um padrão dentre os números. Isso é algo que a gente vê muito no estudo da álgebra, enfim. Bom, então para o primeiro método, né, que é o método da forma mecânica, entre aspas, a gente vai ter o seguinte. O que a gente pensa na primeira vez que olha nisso aqui? É tentar achar alguma forma de fazer, de que seja mais fácil ou mais simples. Mas supomos que a gente não ache isso, a gente não queira achar e queira fazer de forma, né, braçal. A gente teria que subtrair os números, o 10 dígitos 1 menos 5 dígitos 2. A gente teria esse número aqui, que também é enorme, e claramente estando dentro de uma raiz quadrada, como esse número está, a gente teria que fatorar ele. Bom, as duas primeiras fatorações são por 3 e até é tranquilo de achar, né? Lembrando que todo número ele vai ser um múltiplo de 3, desde que a soma de todos os seus algarismos seja um múltiplo de 3 também. Então, fazendo essas duas primeiras etapas, a gente já teria, né, os dois primeiros primos da fatoração, mas, de novo, é extremamente maçante tu pensar em fazer isso no meio de uma Olimpíada, no qual tu tem um tempo curto até para as questões que são complexas. Então não vale muito a pena perder um tempo que tu não precisa. E tranquilo, essas duas primeiras saturações até são fáceis de achar, mas depois, quando tu chega no número 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, o quantos testes tu teria que fazer, mesmo que tu pulasse os primos, fosse direto pro primo 37, por exemplo, até tu chegar ali pulando, talvez tu deixasse passar algum para trás, enfim, tu teria que achar o primo 41. Talvez não seja tão difícil, né? Mas, de novo, fazer essa divisão por 41 é extremamente extenso e difícil até. E não só tendo feito isso, depois das duas fatorações por 41, tu teria que pensar no primo 271. Eu só fiz essa questão porque eu achei um link que eu vou estar deixando para vocês. É meio que o Wikipédia dos números, então ele tem números muito, muito extensos e a gente tem todas as faturações ali dele. Então, mas de novo, se não fosse por conta disso, nossa, seria um tempo enorme. E para tu pensar no meio de uma questão, tem todo aquele nervosismo já, querer achar o primo 271 é bem difícil assim. E claro, depois de tendo feito isso, tendo achado essa faturação, que são poucos números, né, da faturação, mas igual, ela é enorme, tu teria que botar isso dentro de uma raiz, é claro, tu vai poder cortar, porque tu vai ter números elevados ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, simplificando, né, tu teria 3 vezes 41 vezes 271. E não bastava só tu ter feito todo o processo da faturação, tu ainda vai ter que lidar com essa multiplicação que, embora essa multiplicação não seja difícil de fazer de forma braçal,
Ainda assim, no meio de novo, no meio de uma questão, uma prova de uma Olimpíada, ter que fazer um cálculo desses, talvez tenha alguma insegurança de quanto ao resultado, enfim. Mas igual, a gente ainda acha o resultado, que seria o número 33.333, mas como a questão pede pra gente a soma dos algarismos, a gente soma então cada um deles. São 5 dígitos 3, a gente vai obter o número 15 ali, certo? Então, agora a outra forma de fazer essa questão é uma forma muito mais lógica e tu ganha um tempo enorme dentro disso. Como que é? A gente pode primeiro pensar que quando a gente vai fazer a subtração de 11 por 2, dentro da raiz, como está exemplificado na primeira situação da forma lógica, a gente vai chegar no 9 e a raiz de 9 é 3. Então, quando eu tenho 2 dígitos 1 para 1 dígito 2, isso é, tem um 11 para um 2, a gente acha o número 3 no resultado. Quando a gente mantém esse padrão, isso é, a gente tem 2 pares de dígitos 1 para cada 2. Basicamente a gente manteve, eu fiz um 11 para um 2. Basicamente, aqui a gente pode pensar num x e aqui num 2x, isto é, a gente vai ter um 2, então são 2 1s. A gente vai ter 2 2, são 4 1s. Ficou um pouco difícil se tu for parar para ouvir isso só, mas está bem exemplificado aqui. E de novo, fazendo essa subtração de 1111 por 22, a gente vai obter a raiz de 1089. E a raiz de 1089 é um número que não é um número impossível. Não é como se a gente tivesse que achar o primo 271. E a gente acha então 33. Isto é, tem uma sequência lógica aqui. Porque a cada par de dígitos 1 subtraídos de um dígito 2, como foi mostrado aqui nesses dois casos, cada vez que ocorre essa situação, a gente tem um dígito 3 na solução. E como a gente pode perceber aqui, a gente pode separar isso aqui por 5 pares de dígitos 1. E para cada par a gente vai ter um dígito 2 que vai estar sendo subtraído. Então, né, em vez de fazer toda essa subtração, fatorar o número como a gente fez aqui, a gente pode levar em conta que aquilo que eu já disse, cada par de dígito 1, quando subtraído de um dígito 2, vai ter algarismo igual a 3. Nesse caso, são 5 pares de dígito 1. Então, a resposta volta de novo para o 33.333. Isto é, eu não tive que ficar pensando em fatorar um número, achar números primos, enfim. E como a gente não quer saber um número exato, a gente poderia estender isso aqui de forma infinita. Até quantos pares a gente quisesse colocar de dígitos 1. Desde que, claro, subtraísse cada par desse por um dígito 2. E tendo feito isso, a gente acha a resposta 15, que é a alternativa B da questão 10. E, enfim, mas eu quis fazer essa questão mais para mostrar a diferença de fazer as questões de forma braçal, escrever tudo. E é interessante sempre tentar achar uma lógica por trás dela, um padrão dentro daquela questão. Mas é isso aí então, galera. Como eu disse, eu vou estar deixando aquele link da Wikipédia para vocês. Vou estar deixando novamente o link das provas da UBMEP para quem quiser dando uma estudada, dando uma aprofundada nos estudos da matemática. Feito então, galera. Até a próxima semana. Abraço!